E o pessoal ainda colocou fogo lá dentro. Quer dizer, uma árvore que estava de pé, mas havia, né, uma parte oca dela, só estava a casca segurando, e eles ainda colocaram fogo, não sei se foi para acabar de matar. E eles não tinham observado, mas eu comecei a olhar para o alto e comecei a ver jaquinhas. E ali me deu uma emoção, eu fiquei muito emocionado, irmãos. E o Espírito de Deus começou a palestrar no meu coração. Porque aquela jaqueira estava representando a minha vida e a vida de alguns que aqui estão. E eu comecei a olhar para o alto e ver que ela tinha frutos. E eu comecei a ficar imaginando como é que ela ainda está de pé, que só a casca está segurando. E como é que está conseguindo dar fruto se só tem a casca? E ela estava toda marcada de facão, porque as pessoas iam para o rio tomar banho pescar, sentavam o facão e alguns largavam o facão lá travado nela. Tinha marca de machado também. E eu comecei a observar aquilo e falei assim, meu Deus, eu fiquei imaginando como é que poderia uma árvore sobreviver e estar de pé e ainda dar frutos. Só dava casca, oca por dentro. Não tinha como aquela árvore estar viva e ainda dar frutos. Aí quando eu comentei com o irmão e falei assim, rapaz, essa árvore só dá casca, olha o oco que está dentro. E ainda colocaram fogo no lado de dentro da parte oca. E ele disse, olha pastor, desde quando me entendo por gente, essa jaqueira está aí. E esse rio já sofreu várias enchentes. Todas as vezes que tem enchente, a água passa por ela. Aí a imaginação do ser humano, como que pode uma árvore conseguir ficar de pé se só dá a casca e conseguir vencer as correntezas? Porque todos sabem quando o rio está em cheia, a correnteza é muito forte. E teve época das águas quase passar por cima daquela árvore. Entrando ano, saindo ano, ventos, tempestades, enchentes, mas ela está lá de pé. E eu lembrei de tudo isso hoje à tarde. Nós estamos vivendo uma época de decisão. Nós lemos no começo do culto, o reino de Deus está próximo. Nós lemos no começo do culto que é necessário se arrepender. Existem pessoas que qualquer vento derruba, qualquer provação, qualquer adversidade, qualquer coisinha, joga ele no chão. E a resposta para o meu coração naquele dia estava ali. Porque quando eu olhei para o chão, eu vi umas raízes grossas e as raízes bem enfiadas de terra dentro. Ela não estava, porque tem árvore que até dá raiz grande, mas por cima da terra. Essa o vento derruba, essas águas levam. Tem árvore que até tem tamanho, mas não tem raiz. Essa o vento derruba, essa as águas levam. Então a resposta estava ali. Por que as águas não levam? Por que ainda dá fruto, mesmo estando só a casca? Toda machucada, toda arrebentada, porque tinha raiz. E o Espírito de Deus palestrou no meu coração que nesses últimos dias só vai permanecer aquele que tem raiz. Pode até dar fruto, mas
derruba, as águas levam. Olhando, era impossível ela estar de pé e ainda frutificar. Eu não sei se o Edgar lembra, irmão, disse, ano passado eu comi jaca desse pé. Eu arranquei jaca aqui e comi jaca desse pé. E eu falei para ele, você hoje, esse ano, você vai comer de novo, porque estava cheio de jaquinha. Então, irmãos, o que Deus Ele quer falar ao nosso coração? Não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta estar dentro de uma igreja, se você não tiver raiz, você não permanece. Por que lá fora está cheio de pessoas caídas, que não tem força para levantar? Porque não conseguiu ter raiz. Porque quando você tem raiz, nada te derruba. Quando você tem raiz, você tem princípios. Quando você tem raiz, você tem caráter. Quando você tem raiz, você não só ouve, você pratica a palavra de Deus. Quando você tem raiz, você não vem com obrigação, mas porque você tem alegria de servir a Deus e de estar na casa do Senhor. O crente enraizado, ele tem alegria da salvação e tem prazer de estar na presença do Senhor. O crente que tem raiz não faz nada por fazer. E eu pergunto, que tipo de árvore você é? Eu sei que árvores existem várias. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 10, é claro que ele estava se referindo aos fariseus, porque as prostitutas, os ladrões, ouviam, se arrependiam e se batizavam. Os fariseus achavam que estava salvo, não precisavam se arrepender, muitos menos descer as águas batismais. Mas essa palavra serve para nós hoje, porque nós somos árvores plantadas por Deus. Ele plantou, dar raiz é com você. A terra pode até ser fértil, a terra pode ser uma terra adubada, preparada e fértil, mas se não tiver raiz, não vai adiantar nada, irmãos. A igreja ela pode ser uma igreja de oração, a igreja pode ser uma igreja compromissada. Graças a Deus que aqui nós somos compromissados com Deus e com a palavra. O evangelho aqui não é pregado por causa de dinheiro, e nem aqui nós pregamos que vem para o evangelho que o teu carro do ano vai para a garagem, e nem que a tua conta bancária vai ficar cheia de dinheiro. Nós pregamos aqui cruz, arrependimento, céu ou inferno, Deus ou diabo. Esse é o nosso compromisso com Deus. E aqui da igreja, que faz parte dessa igreja, só vai para o inferno quem quer, porque a verdade aqui é pregada e ensinada. Naquele dia não tem desculpa. Não tem como eu fazer nascer raiz em você. Não tem como o irmão que está do teu lado, por mais que te aconselhe, por mais que ore por você, fazer nascer raiz em você. E toda árvore, quando você planta desde a semente, eu não sei se vocês já repararam que toda semente, quando sai o broto em cima, já tem as raízes embaixo. Toda semente é assim. É o broto e a raiz. Nunca sai o broto sem raiz.